Olá, seja muito bem-vindo ao programa Salutar é Viver. Eu sou a doutora Mônica Okuhara. Você que me conhece sabe que eu prezo pelo equilíbrio da saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira para que tenhamos melhor qualidade de vida. Eu tenho trazido ao longo dos programas convidados especiais que falam sobre temas relevantes e assim convido você a refletir sobre os temas para que, quem sabe, possa apoiá-lo a melhorar a sua qualidade de vida. E hoje nós vamos falar sobre superdotação, altas habilidades. Você talvez conheça alguém que seja superdotado, ou talvez você mesmo seja uma pessoa que tem altas habilidades, ou talvez você nem saiba que seja um superdotado. E para isso, eu trouxe como convidada a doutora Denise Arantes Brero. A doutora Denise ela é psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação. Ela é CEO da empresa Inclui Consultoria. Também ela é coordenadora do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação e também ela é presidente do Conselho Brasileiro de Superdotação. Então, seja muito bem-vinda, doutora Denise. Antes de mais nada, eu quero agradecer por ter aceito esse convite de participar do nosso programa para falar sobre um assunto tão relevante e pouco falado ainda. Então, eu quero te agradecer por ajudar a divulgar mais sobre esse tema tão relevante. Eu que agradeço pelo convite, Mônica. Obrigada por abrir esse espaço, né, para a gente falar dessa temática. Primeiramente, então vamos definir para o nosso público o que é ser superdotado, o que são essas altas habilidades, por favor. Bom, as pessoas com altas habilidades de superdotação, elas são aquelas que possuem uma habilidade acima da média em alguma área do conhecimento. As pessoas tendem a associar a superdotação com um alto QI, né, um alto coeficiente de inteligência. E, claro, a gente tem esse perfil, né, de pessoas que são voltadas mais para o âmbito acadêmico, né, e que, portanto, elas costumam tirar boas notas na escola, se saem melhor nesses testes de avaliação do psicólogo, né, de avaliação psicológica. Mas a gente também tem outros perfis, né? A gente tem pessoas que podem ter destaque na área artística, na área esportiva, na área da liderança. Então, é um perfil que contempla vários tipos diferentes de características, né? Mas o que configura mesmo a existência das altas habilidades de superdotação é essa habilidade acima da média em alguma área do conhecimento, que pode ser intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e a área artística, né? Essas pessoas também costumam ter muito engajamento quando elas estão focadas em uma área de interesse e tendem a ter um perfil mais criativo também, né? Então, a gente também tem um perfil de pessoas que são altamente criativas, que não necessariamente tiram boas notas na escola, mas que se destacam pela originalidade, pela capacidade de resolução de problemas, né? Então, é um perfil bastante amplo, mas é importante a gente sempre pensar que essa pessoa é comparada com os pares etários para que a gente possa fazer essa identificação. E como é que podemos reconhecer as pessoas com essas características? Porque às vezes a gente até acha que a pessoa, né, tem um perfil desse, mas não necessariamente, né? Como é que reconhece? Sim, existem profissionais que se especializaram na área das altas habilidades de superdotação e eles podem nos auxiliar no reconhecimento desses profissionais, né? E também tem características que a gente pode observar, tanto nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos nossos alunos, né? Nos contextos em que a gente convive socialmente, e essas características, elas são muito presentes nas pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, a gente tem como principais características a curiosidade, são pessoas extremamente perguntadoras, querem saber o porquê de tudo, estão sempre na internet pesquisando informações, possuem boa memória, e aí elas têm um armazenamento muito grande, né? A gente brinca que o espaço do HD no cérebro é muito grande, para guardar um número muito grande de informações sobre aquelas áreas de interesse. São pessoas que aprendem muito rapidamente, né? Então, é muito comum, e eu ouço isso constantemente no consultório. Ontem mesmo eu estava fazendo uma avaliação de um adulto superdotado, ele dizendo que quando ele estava na escola, a professora passava a equação matemática, ele resolvia em 2 minutos e ele ficava o resto da aula sem ter o que fazer. Então, é muito comum, essas pessoas aprendem muito rapidamente, fazem mais rápido as coisas,
e acabam ficando muito tempo em sala de aula ociosas, sem ter o que fazer. E algumas vezes fazem bagunça, né? Alguns têm o seu caderninho, então tira lá o caderninho da mochila e vai fazer desenho, vai escrever poema, e outras acabam fazendo bagunça. E muitas vezes a gente tende a confundir a superdotação com o TDAH. Exatamente por isso, né? Porque a criança às vezes apresenta problemas de comportamento, ou porque o tipo de concentração dessas crianças também é diferente, né? Então, uma criança superdotada, quando ela está diante de algo que a interessa muito, ela é capaz de ficar concentrada por horas e horas, ela perde a noção do tempo. Quando ela está diante de uma atividade que não motiva e que não engaja, muitas vezes ela tem dificuldade em se manter concentrada. Então, às vezes, a gente tem diagnósticos equivocados de TDAH, e, na verdade, a gente tem ali crianças superdotadas ou adolescentes superdotados, que, por não estarem sendo atendidos em suas necessidades específicas, acabam manifestando alguns problemas de comportamento, né? Infelizmente, como é um tema pouco difundido no nosso país, pouco conhecido na área da saúde, na área médica, quando eles chegam para avaliação para a gente, geralmente a queixa é de problemas na escola. Muitos superdotados chegam porque estão com problemas na escola, né? Ou com problemas emocionais também. Então, é importante a gente falar sobre esse público, reconhecer essas pessoas e oferecer os suportes necessários para que elas possam desenvolver plenamente o seu talento e não terem problemas na escola e nem problemas emocionais, né? A literatura aponta que a superdotação, a partir do momento que ela é reconhecida e nutrida, ela se torna um fator protetivo para o indivíduo. E esse indivíduo vai se tornar um adulto saudável, com bem-estar social, com qualidade de vida, ele tende a viver mais, ele tende a ter uma saúde física e emocional melhor. Mas quando a gente não reconhece esse talento, existe uma tendência muito grande dessas pessoas, ao longo da vida, e principalmente na vida adulta, desenvolverem transtornos mentais, né, como ansiedade, depressão. Então, a gente perceber essas características, né, de aprendizado rápido, de curiosidade, paixão por aprender, né, a criança, o olhinho brilha quando ela está diante de algo que interessa. Ela quer saber mais, ela pergunta mais, ela se engaja, ela se envolve. São os famosos perguntadores dos porquês, né? Tudo tem que ter um porquê e eles querem entender esse porquê. Então, reconhecer isso e oferecer estímulo para que essas habilidades possam ser desenvolvidas ao longo do tempo é fundamental para que essas pessoas possam ser felizes, né? Terem bem-estar e serem autorrealizadas ao longo da vida. E só para complementar, né, quem é que faz a avaliação da superdotação? Porque eu acho que é uma pergunta que naturalmente vem na sequência aí, porque as pessoas ficam curiosas para entender. E aí é legal a gente deixar claro. Então, é uma condição que já na infância, né, já ela é percebida, e é que hoje em dia as crianças já vão à escola logo cedo, às vezes até nos primeiros meses de vida. Mas, assim, quando não for bem identificado na escola, em casa, como é que os pais poderiam perceber? Porque os pais, muitas vezes, são meio corujas, né? Eles acham que o filho é aquele. E, muitas vezes, colocam expectativas em cima, não é? Como em casa tem alguns sinais que os pais poderiam ficar atentos no sentido que, não, é normal, é meu filho, mas é normal. E não, vamos procurar realmente, né, um profissional para poder fazer esse diagnóstico. Tem alguma Sim, dica aí que você possa passar para os pais nesse sentido? você tem razão, né, Mônica? As crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, mas os pais, muitas vezes, eles são capazes de observar que essas crianças, elas passam pelos marcos do desenvolvimento de uma maneira mais precoce, né? Então, o que é comum para uma criança passar, né, o que é típico, esperado para uma criança passar, por exemplo, né, começar a andar por volta de 1 ano, é mais ou menos o que a gente imagina, o que é esperado. Uma criança com altas habilidades de superdotação ou com características de precocidade, ela anda mais cedo, ela fala mais cedo, ela se interessa pelas letras e pelos números mais cedo. Então, esses são sinais que os pais podem começar a observar em casa e que podem fazer com que eles busquem a ajuda de um profissional. E cada vez mais os pais estão atentos a essas questões, porque eu recebo muitas demandas de famílias
com crianças de 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos, porque aí os pais, mesmo que seja um filho único, e esses pais não tenham medida de comparação, quando eles vão para o ambiente social e essas crianças começam a se relacionar com outras, as pessoas no entorno também percebem que tem algo diferente, que aquela criança é mais esperta, que o vocabulário dela é mais rico, que ela tem pensamentos ou sacadas que as outras crianças ainda não têm. Muitas vezes as crianças superdotadas, elas não gostam muito de conviver com os pares etários, elas preferem as crianças mais velhas porque são mais interessantes, né? E aí eu me lembro muito de uma menininha que eu avaliei, ela tinha 3 anos, e ela não gostava de ir para a escola, ela estava na educação infantil, na época, né, nos primeiros ciclos lá da educação infantil, e ela falava para mim que ela não gostava de ir para a escola porque os amigos dela eram bobinhos, porque eles ficavam cantando musiquinhas e brincando, e ela queria ler e escrever com 3 anos. Então, são questões que a gente começa a observar em casa também. Muitas vezes, na escola também começam a aparecer essas diferenças, aí, esses descompassos no desenvolvimento, né? E aí a gente vai começando a perceber que tem alguma coisa diferente com a criança. E é importante, né, buscar um profissional, porque às vezes essa criança vai começar a manifestar vontade de não ir para a escola, aí começa a dar aquela dor de barriga, dor de cabeça, porque eu não quero ir para a escola, ou essa criança vai começar a ficar mais irritada, mais agressiva, então ela demonstra, de alguma forma, que o ambiente não está sendo adequado. E é importante, então, buscar ajuda, né, de um profissional para poder dar algumas orientações ali para a família. E os pais, né, nesse processo de busca, a gente sabe que é um processo um pouco difícil no nosso país, porque, infelizmente, a gente tem ainda poucos profissionais que tenham esse conhecimento, né? Nesse processo de busca, eu sempre oriento os pais a estimularem essas crianças o máximo que eles puderem, né? E esses comportamentos de precocidade, a gente tem que ter em mente também que pode ser que lá por volta dos 6 anos, 7 anos, essa criança comece a ter um desempenho como qualquer outra criança. Então, a literatura, ela mostra que nem toda criança precoce se torna superdotada, mas todo superdotado foi uma criança precoce. Então, por isso que é importante a gente acompanhar muito de perto esses primeiros anos do desenvolvimento, para a gente poder fazer uma avaliação e depois uma reavaliação por volta dos 6 anos para confirmar se aquele potencial, né, aquela habilidade que a criança mostrava ali nos primeiros anos de vida, permanece com o passar do tempo. Doutora Denise, e como é que os pais podem apoiar esses filhos, então? Os pais, eles são os primeiros formadores dos seus filhos, né? E acho que pais que estão sempre atentos e que percebem características diferentes nos seus filhos, eles se preocupam muito e sentem muito essa responsabilidade por terem que, de alguma forma, fomentar o desenvolvimento dessas crianças, né? Eles têm, sim, é importante, né, que eles tenham esse olhar, que eles tenham essa preocupação, mas que eles não se desesperem, né? E que eles possam oferecer os estímulos que forem possíveis para aquela criança. Então, se eu percebo, por exemplo, que é uma criança com habilidades na área artística, eu posso buscar oferecer materiais nessa área, para que ela possa ir desenvolvendo suas habilidades. Em alguma medida, eu posso levar em alguma exposição para ver obras de arte, eu posso comprar tintas, pincéis, eu posso disponibilizar materiais em casa. Se for possível, eu posso verificar aulas para o desenvolvimento de técnicas, né? Então, sempre na medida da possibilidade dos pais, oferecer recursos que possam levar essas crianças a terem possibilidade de desenvolver os seus talentos. Porque a superdotação, Mônica, ela é uma combinação de 2 fatores. Existe um fator genético, então a gente nasce com esse potencial, mas o ambiente, ele se torna fundamental no desenvolvimento, no desabrochar desse talento. Né? Então, para esse potencial se tornar expresso, esse ambiente ele precisa ser enriquecido. Então, promover leituras, promover passeios, trabalhar com sucata para que essa criança possa desenvolver a criatividade, enfim, o que você tiver disponível ali ao seu alcance, para oferecer esses estímulos a mais, essa ampliação da visão de mundo, para que a criança possa se desenvolver. E na escola, como é que os professores podem apoiar, reconhecer, se as crianças elas são direcionadas a ter um enfoque
especial nesse sentido? Como é que funciona na escola? A escola acaba sendo um grande desafio, né? Essas pessoas, né? Esses estudantes, na verdade, eles fazem parte do público-alvo da educação especial. E por isso eles têm direito ao atendimento educacional especializado, assim como os estudantes com deficiência e com transtorno do espectro autista. Então, os professores também precisam fazer o reconhecimento desses potenciais. E aí existe hoje, né? Existem algumas escalas, alguns inventários que favorecem a observação da turma e favorecem esse olhar do professor para reconhecer aqueles estudantes que se destacam em relação aos seus pares. E na medida em que essas crianças são identificadas, crianças, adolescentes e até os jovens adultos da universidade, porque a educação especial ela perpassa todos os níveis e etapas de ensino, na medida em que essas pessoas elas são identificadas na escola, existem recursos, né, existem formas de atendimento que estão consolidadas na nossa legislação brasileira. Então, se a gente pega a Lei de Diretrizes e Bases, por exemplo, de 1996, ela fala da oferta do enriquecimento curricular e da aceleração de estudos. E outras legislações ratificam esses dois tipos de atendimento. Então, na escola, um estudante superdotado, ele tem direito ao enriquecimento, ao aprofundamento de estudos, à suplementação naquela área em que ele tem maior facilidade, então ele pode se aprofundar, e aí eu posso te dar um exemplo, né, de uma menininha que eu acompanho, ela pulou 2 anos na escola, e ela já está à frente dos colegas, né, mesmo ela tendo sido acelerada e tendo pulado 2 anos, ela já está à frente dos colegas na matemática. Então, nessa disciplina, ela também está sendo aprofundada. Então, ela já está aprendendo conteúdos de uma série subsequente. Então, às vezes, a gente tem um enriquecimento separado da aceleração, e aí, mais em alguns casos, né, quando é uma criança que vai muito bem, que tira boas notas em todas as disciplinas e que é elegível para esse processo de aceleração, muitas vezes a gente faz essa aceleração e mesmo assim ela permanece à frente. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de enriquecimento também, né? Então, muitas vezes as escolas utilizam esse estudante, né, utilizam habilidades desse estudante para ajudar os colegas, então ele acaba sendo um tutor da turma, um ajudante da professora, e é importante também que ele seja estimulado e ele também seja enriquecido nas áreas em que ele tem maior habilidade, né? Então a gente tem aí duas possibilidades, 2 recursos, e além disso a gente tem a sala de recursos também, para o desenvolvimento de projetos aí que sejam voltados para os interesses desses estudantes. Você me fez lembrar que eu atendi uma paciente no consultório odontológico há alguns anos, que inclusive é minha amiga, ela tem cerca de 40 anos hoje. E aí, quando eu fui fazer a anamnese, eu perguntei para ela a data de nascimento. E ela me falou, a oficial ou a verdadeira? Eu, como assim? Ela me contou que quando ela tinha 1 ano de idade, o pai dela costumava colocar ela no colo para ficar lendo, que ele sonhava que ela fosse uma pessoa erudita, né? E ela começou a aprender. Então, com 3 anos, ela começou a ler. E ele achou que ela tivesse decorado, né? Porque ela contava as histórias. Aí ele começou a colocar revistas, jornais e viu que ela estava lendo. E ela é uma pessoa que tem um porte assim alto, né? Então, ele pegou, foi à escola, ela tinha 3 para 4 anos, e falou assim: olha, eu quero matricular, naquela época seria já na primeira série, né? E não podia por conta da idade. Aí ele pegou, foi no cartório e tirou outra certidão de nascimento para ela, com uma idade superior para matriculá-la. E ela seguiu o curso. Então, ela me conta que, como ela era alta, ninguém percebia que ela não tinha idade. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma certa, assim, ela ficava um pouco inibida, porque ela não tinha, talvez, aquela maturidade, né, das crianças da mesma idade. Então, ela era aquela criança quieta, meio calada, e as pessoas achavam que ela não falava muito porque ela era inteligente. Mas é uma série assim, realmente ela, talvez, hoje eu perguntei para ela, né? E você, o que você diria hoje? Ela falou, não faça isso, porque eu não consegui viver a idade, né, natural. Como é que hoje, nas escolas que você falou que a criança, ela realmente, como se ela tivesse, ela está mais avançada, né, em determinadas disciplinas, como é que fica esse relacionamento, também em termos de idade? Sim, essa é uma ótima pergunta.
E por isso que eu disse que algumas crianças são elegíveis para aceleração e outras não. Hoje a gente tem um trabalho um pouco diferente, né? Porque na verdade ela foi colocada lá sem muitas consultas aí, né? Hoje, quando a gente vai optar por essa aceleração de estudos, né? Existem alguns procedimentos que a gente precisa adotar para garantir que realmente aquela criança vai se beneficiar dessa estratégia. Então, os pais, eles têm que ter concordância, têm que ter anuência, a escola tem que acreditar que aquela criança consegue acompanhar os colegas mais velhos, e o psicólogo, ele também tem que fazer uma avaliação para observar se essa criança terá condições de acompanhar os mais velhos, e aí tem um ator principal nessa história toda, que é a criança. Muitas vezes a criança, ela tem que ser consultada também. Eu me lembro de um caso que estava tudo certo para o menino ser acelerado, mas ele não quis, porque ele não queria deixar de conviver com os pares etários, e ele não foi acelerado. Por outro lado, eu tenho outro menino que foi acelerado e ele está muito feliz, porque às vezes, né, a gente tem essa compreensão de que a faixa etária é importante, mas para algumas crianças, a faixa etária é o que menos importa, o que importa é o conhecimento, e essas crianças conseguem conversar com crianças mais velhas, que não são da mesma faixa etária, porque os interesses são parecidos, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado. E aí eu digo para você, nem todos os superdotados são elegíveis para aceleração de estudos. A gente tem que ter critério para fazer essa escolha, mas ela é muito benéfica para aqueles que realmente têm condições, né, olhando para todos esses aspectos aí, de serem favorecidos com essa estratégia pedagógica. E como é que nós podemos entender, então, o adulto superdotado? Que ele tem, como é que, para ele, né? É lógico que ele aprendendo, sendo bem orientado, mas como é que é, no geral, o adulto? Com relação aos adultos, acho que a gente tem dois aspectos aí para refletir brevemente. O primeiro aspecto é o adulto que foi avaliado, que foi reconhecido na infância e chega na vida adulta compreendendo o seu modo diferente de ser, o seu modo diferente de pensar, a gente percebe algumas características, né, que, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei 7 superdotados adultos que foram identificados na infância. E eles trazem como um relato, por exemplo, o fato dessa identificação ter sido benéfica, porque a escola se tornou mais significativa a partir do momento que eles foram descobertos e eles foram trabalhados e desenvolvidos de formas diferentes. Então, isso fez com que eles tivessem mais sucesso, tivessem uma relação melhor com a escola e, consequentemente, o favorecimento das escolhas profissionais e o direcionamento de carreira. Mesmo assim, tem algumas características que ainda diferenciam, né? Essas pessoas, elas tendem a ser um pouco mais, pelo menos essas que eu entrevistei, né? Elas tendem a ser um pouco mais introspectivas, muito focadas nos seus interesses. Então, algumas características, elas permanecem ao longo da vida. Extremamente engajadas quando elas estão diante de algo que as interessa. E elas vão desenvolvendo diversos interesses, né? Então, tem pessoas que se tornam mais especialistas em uma área, tem pessoas que são mais multipotenciais e que têm conhecimento em muitas áreas diferentes, né? E aí, quando você tem a compreensão de que o seu funcionamento é assim, você aceita melhor essa multipotencialidade. Agora, quando a gente se depara com adultos que não foram identificados e que vêm para avaliação já na vida adulta, muitas vezes essas pessoas, elas vêm marcadas por uma trajetória escolar ruim, muitas memórias ruins da escola, algumas inclusive referem que sobreviveram à escola, né? É difícil elas terem boas lembranças, porque a escola de alguma forma não viu esses talentos, né? Elas não foram reconhecidas em nenhum momento, e quando elas passam pelo processo de avaliação, é como se houvesse um renascimento, né? Como a sua amiga, né? Qual idade? Mas nesse caso é uma idade simbólica, porque a identificação, ela simbolicamente representa muito para essas pessoas. Porque a partir daquele momento, ela começa a entender uma série de dificuldades e questões que ela passou ao longo da vida. Ela consegue entender, por exemplo, que muitas questões que ela tinha e que as pessoas falavam que era esquisito, que era diferente, na verdade fazem parte do funcionamento.
Então, essas pessoas, elas tendem a ser altamente sensíveis, elas tendem a ser intensas, e às vezes elas vêm ouvindo, você é dramático, tudo para você é muito, você é exagerado, e não, realmente é uma capacidade que elas têm de compreender o mundo de uma forma diferente, né? Então, a partir do momento que elas recebem essa identificação, esse diagnóstico, há um processo de ressignificação completa da vida. E aí elas conseguem fazer escolhas mais conscientes e mais conectadas com seus interesses. Infelizmente, muitas já vivenciaram depressão, ansiedade, burnout nessa trajetória, até chegarem a descobrir que têm altas habilidades de superdotação. E é muito interessante, Mônica, porque algumas nesse percurso vão achando que tem TDAH, que tem autismo, e aí, de repente, elas chegam em algum conteúdo que fala sobre superdotação, e elas começam a se reconhecer naquelas características e as coisas começam a fazer sentido. Então, são pessoas que acabam tendo uma vida um pouco mais sofrida. E como eu disse lá no início, né, a superdotação, ela pode ser uma força e uma fraqueza. Ela pode ser um fator protetivo ou um fator que te coloca em uma situação de vulnerabilidade. E isso depende muito de como cuidar dessa questão ao longo da vida. Então, é importantíssimo que, se você tem alguma desconfiança com relação a você, a seus filhos, sobrinhos, seja lá quem for, busque materiais a respeito, né? A gente até vai divulgar aqui alguns links de informação para que vocês possam saber mais sobre o tema e, quem sabe, se for o caso, buscar um profissional para uma avaliação. Exatamente, é sobre isso, né, que você é uma pessoa de nome aqui no Brasil muito forte em relação à superdotação, e realmente gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Você vai colocar aqui para nós, né, divulgar os seus links para poder as pessoas acessarem. Então, pessoas de qualquer idade podem acessar você, desde a criança, o adulto. Todo esse trabalho é feito. Fala para nós brevemente sobre isso. Bom, atualmente eu sou presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação, e esse conselho ele é uma associação sem fins lucrativos, né? E a gente tem no nosso site www.combrage.org diversos materiais a respeito das altas habilidades de superdotação que estão disponíveis para o público em geral. E também a gente tem um mapa de serviços com associados espalhados pelo Brasil inteiro e que trabalham com as altas habilidades de superdotação. Então, onde quer que você esteja, entra lá no mapa dos serviços do Combrage e verifique um profissional próximo de você. Eu também trabalho em consultório, né? Eu sou psicóloga e trabalho com avaliação, com a orientação à família, orientação à escola, palestras, assessorias às escolas e também psicoterapia para crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Então, os idosos também podem reconhecer o seu potencial. E vocês podem obter mais informações no meu site, www.denisearantesbreiro.com.br, e também podem me seguir nas redes sociais, @denisearantesbreiro, e eu estou sempre compartilhando conteúdos, né, trazendo informações para que a gente possa retirar essas pessoas da invisibilidade, mais do que isso, oferecer condições para que elas possam se tornar autorrealizadas, que esse é o grande objetivo, se tornarem, serem felizes naquilo que elas quiserem ser e naquilo que elas quiserem fazer. Muito obrigada, Denise. Olha, tenho certeza que essas informações são muito relevantes, que muitas pessoas possam procurar e se entender, né, porque, como você disse, tem pessoas que acabam indo para um transtorno mental e muitas vezes acabam, né, sofrendo durante a vida. Então, quem sabe, né, seja esse o caso e que elas possam procurar ajuda de uma forma diferenciada também. Tá bom? Muito obrigada a você pela sua exposição maravilhosa, que a gente possa, o público possa, né, ter proveito disso tudo que nós estamos falando. E fiquem conosco até o nosso próximo programa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Denise. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.